Olá pessoal, meu nome é Luiz, faço parte do time de marketing aqui da Comprov. Hoje convidamos o professor Sérgio Ricardo para falarmos sobre o curso de redes industriais. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. O professor Sérgio Ricardo tem uma carreira dedicada ao ensino e pesquisa na Universidade Federal de Uberlândia e também tem atuado como consultor aqui na Comprov, na área de sistemas elétricos, com foco no curso de redes industriais. O professor é engenheiro eletricista, mestre em ciência e doutor pela Universidade Federal de Uberlândia. Professor, então vamos para a primeira pergunta. Pode nos apresentar uma visão geral do curso Redes Industriais? Olha, nesse curso de redes, nós procuramos preparar o profissional para que ele tenha um conhecimento o mais amplo possível em todas as áreas que envolvem redes industriais. Nós trabalhamos questões envolvendo diferentes tipos de rede, falamos sobre hierarquia, arquitetura, as topologias que são encontradas no ambiente industrial para redes de comunicação e também falamos os tipos de rede mais adequados para cada tipo de aplicação e ainda falamos sobre tendências futuras para esse conceito, para essa tecnologia de rede de comunicação em ambiente industrial. Certo. Professor, as redes industriais são diferentes de outras redes de comunicação? Em termos de funcionamento, nem tanto, mas o ambiente industrial é um ambiente muito hostil para a maioria dos tipos de rede. Por exemplo, ruído do tipo, por exemplo, ruído magnético, sujeira, temperatura, umidade, são questões que vão num nível muito acima do qual é encontrado, por exemplo, numa rede de escritório, numa rede comercial ou até mesmo numa rede residencial. Então, a rede de comunicação para operar dentro de uma indústria, ela precisa estar preparada para atuar em cima dessa realidade, dentro dessa realidade. E devido a isso, as características da rede, elas são um pouco modificadas para que a rede continue eficiente, mesmo em ambientes tão hostis quanto os ambientes industriais. Certo. Professor, agora o senhor falou sobre arquitetura de redes. Por qual motivo isso é tão importante em uma indústria? Olha, a questão da arquitetura é algo muito importante, porque na indústria, o funcionamento da rede ele não é a mesma coisa em todos os níveis, em todas as situações, conforme a gente encontra, por exemplo, numa rede de escritório. O tipo, o volume e o tempo de entrega de uma informação numa rede industrial varia muito. Por exemplo, numa rede de chão de fábrica, que normalmente é composta por CLPs, atuadores e sensores, o volume de dados normalmente é pequeno, mas o tempo que a informação precisa chegar no destino tem que ser o menor possível. Quando você vai para o próximo nível, por exemplo, na rede de controle, que envolve CLPs, que envolve sistema supervisório, coisas do tipo, aí o volume de dados aumenta, mas o tempo de entrega pode ser um pouco maior. Quando você vai para o último nível, essa característica também muda, ou seja, os dados agora se tornam bem grandes, porque já envolve, por exemplo, relatórios, envolve gráficos, envolve tabelas, que normalmente são arquivos grandes. Eles não têm compromisso com o tempo de entrega, ou seja, não precisa ser muito rápido, mas tem compromisso com confiabilidade e tem que ser capaz, a rede tem que ser capaz de transitar volumes tão grandes de dados. Devido a essas características, é importante trabalhar uma arquitetura que leve em consideração todas essas características. E, além disso, ainda tem outra questão. Como que cada nível vai se comunicar um com o outro? Isso também faz parte da arquitetura. E obviamente, isso já impacta também na questão da hierarquia. Ou seja, do nível de chão de fábrica, que é a hierarquia mais baixa, o nível mais baixo, até o mais alto, que seria a parte administrativa da indústria, ou seja, a rede operando nesse ambiente. Então, a arquitetura, ela envolve a maneira como os dispositivos vão trocar informações e qual tipo de informação e o que é o mais adequado. E isso é muito importante a gente entender para que você saiba dimensionar o tipo correto de rede para cada nível na arquitetura, de maneira que você tenha sempre o melhor desempenho da rede. Professor Sérgio, o que significa uma topologia de rede? Topologia de rede ela já entra numa outra questão, que é a maneira como os dispositivos estão interconectados. Por exemplo, você tem lá sensores e atuadores. Como que esses sensores e esses atuadores vão se ligar uns com os outros, conversando, por exemplo, com o CLP na rede? Aí entra então a questão da topologia.
Existem diversos tipos de topologia. Eu vou falar aqui de alguns, mas lá no nosso treinamento a gente fala de todos eles. Por exemplo, topologia em barramento. Topologia em barramento seria simplesmente um cabo onde todos os dispositivos são conectados a ele. Topologia em estrela. Os dispositivos são todos ligados com o nó central, que é aquele que está no centro da estrela. Topologia em anel. Os dispositivos são conectados uns aos outros, formando um anel. Qual que é a melhor? Não existe uma melhor. Existe aquela que se adequa melhor àquela aplicação. Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda os conceitos envolvendo topologia para que a gente consiga definir qual a melhor maneira de interconectar os dispositivos numa rede para que o desempenho desejado seja atingido. Certo. Professor Sérgio, o padrão RS485, mesmo sendo um modelo antigo, ele é abordado nesse curso de redes industriais por qual motivo? Olha, realmente o padrão RS485 ele é antigo, mas ele ainda é muito utilizado. Ele é muito utilizado porque ele é um padrão simples, eficiente, barato e você consegue uma taxa de transmissão razoável com ele. Por conta disso, ele ainda é muito utilizado. E quando você para olhar para o ambiente industrial, você vai encontrar esse padrão em praticamente todo tipo de indústria. Inclusive, ele faz parte da camada física de muitos protocolos, como por exemplo o Modbus. No Modbus tem como camada física, das camadas físicas que o Modbus tem é a RS485. Então, como é um ambiente muito utilizado, faz parte de diversos tipos de rede, nós não só abordamos esse conceito no nosso treinamento, mas nós exploramos o máximo de detalhes para que o profissional que for atuar nessa área, ele tenha um bom conhecimento. Como ele vai encontrar muito isso na indústria, isso vai facilitar muito a realização dos serviços que forem necessários nesse ambiente. Certo. Professor Sérgio, outro padrão antigo e muito utilizado na indústria é o 4 a 20 mA. Ele é abordado no curso? Sim, o padrão 4 a 20 mA ele é abordado porque ele tem algumas características interessantes. Primeiro, ele foi criado para resolver problemas de robustez em ambientes com muito ruído, que é o que eu falei agora há pouco. A indústria é muito hostil para a rede de comunicação. Então, o 4 a 20 ele entra nesse cenário como um padrão que é muito robusto aos ruídos que são encontrados na indústria. Devido a isso, a maioria das empresas, principalmente as empresas mais antigas, tem essa infraestrutura instalada, que por mais que ela esteja se tornando, vamos dizer assim, obsoleta, o volume de uso está diminuindo, tem aparecido algumas questões interessantes. Por exemplo, existe uma rede chamada Rede Hart, que ela é uma rede digital, mas ela foi concebida para operar em cima da infraestrutura do padrão 4 a 20, sem atrapalhar o funcionamento do que já existe. É como se tivesse duas redes operando em cima do mesmo padrão. E isso é muito interessante por quê? Porque você consegue aumentar o volume de dados transferidos numa infraestrutura que já está pronta, tendo o mínimo de custo possível. Então a rede Hart ela entra exatamente em cima desse cenário, utilizando o padrão 4 a 20. Então com isso, eu particularmente acredito que o padrão 4 a 20 ele ainda vai continuar dentro das indústrias por um tempo significativo. Sérgio, não é verdade que o modelo OSI é a base para diversos protocolos de rede? Olha, a tarefa de transferir uma informação de um dispositivo da rede, de um nó da rede para outro, ele pode ser muito complexo. Por exemplo, se você precisa transferir a informação que está num computador ou num CLP dentro da indústria para uma matriz que esteja, por exemplo, lá na Europa, perceba que a informação vai ter que fluir por diversos pontos, vai ter que fluir por fibra ótica, vai ter que fluir por cabo, talvez até aéreo, cabo subterrâneo, uma série de questões, vai ter que se misturar com outros dados que estão fluindo sem um interferir no outro, e ao final a informação tem que ser validada para garantir que ela está íntegra para ser usada. Essas exigências tornam o processo de comunicação entre dispositivos numa rede muito, mas muito complexo. E é exatamente em cima dessa complexidade que entra o modelo OSI. O modelo OSI ele divide a tarefa de comunicação em 7 camadas.
A camada mais baixa, que é a camada que a gente chama de camada física, que é onde está incluso aí o meio de comunicação, por exemplo, fibra ótica, cabo metálico ou sem fio, não importa, até o nível mais alto, que é a camada 7, onde se encontra as aplicações. Por exemplo, o WhatsApp seria um dispositivo de camada de aplicação, porque ele vai pegar o dado que recebeu e vai usar. Então, o modelo OSI ele divide isso em diversas camadas, de maneira que a tarefa de comunicação fique muito mais simples, se você considerar só um pedacinho. Então, nós abordamos nesse treinamento o máximo de detalhes possível em cima da camada, em cima do modelo OSI, para que o profissional conheça a fundo como que funciona esse processo e, com isso, ele saiba trabalhar de maneira muito mais eficiente em cima de redes de comunicação, incluindo aí, obviamente, as redes industriais. Certo. Professor, como a rede internet é abordada no curso? Olha, a rede internet, ela é muito, mas muito abordada nesse curso, porque ela oferece algumas características muito interessantes para a indústria. Rede internet é uma rede rápida, você consegue transferir um bom volume de dados por ela. É uma rede cuja tecnologia já é bem conhecida. É uma rede onde você tem muita documentação disponível. E é uma rede onde hoje você tem muitos profissionais que já dominam essa tecnologia. Então perceba que essas características tornam a rede Ethernet muito atraente para o ambiente industrial. No entanto, o ambiente industrial é muito hostil para a rede Ethernet no padrão que é utilizado fora da indústria, na maneira como é utilizada fora da indústria. Mas isso, obviamente, não diminui o desejo de ter a rede Ethernet dentro da indústria. E aí entra um outro assunto que a gente aborda muito nesse treinamento, que é a Ethernet industrial. Ali, a gente vai abordar quais são as diferenças nas características da rede Ethernet que foram trabalhadas para que ela se adeque perfeitamente ao ambiente industrial e ela passou a se chamar, então, Ethernet industrial. Então, nós abordamos os dois aspectos. De um lado, a rede Ethernet em si, para que a pessoa entenda bem como que funciona essa tecnologia, e depois abordamos as características que foram redefinidas para que essa rede opere corretamente dentro do ambiente industrial. Professor Sérgio, quais outras redes de comunicação são abordadas nesse curso? Olha, são muitas. Eu não sei se eu vou lembrar de todas aqui, porque é muito vasto, mas nós trabalhamos lá rede Fieldbus, Modbus, Profibus, rede ASI, trabalhamos também com rede sem fio, quais são as limitações que tem. Falamos inclusive da rede CAN, que foi uma rede que surgiu para facilitar, diminuir a quantidade de cabos dentro de veículos, mas que hoje já proliferou, já está indo para caminhão, já está indo para navio, submarino e também dentro da indústria, porque ela tem uma concepção muito diferente do tradicional. Então nós abordamos bastante essa rede, de maneira que a pessoa, quando termina esse treinamento, ele tem um conhecimento bastante amplo sobre os diversos tipos de rede que podem ser encontrados em um ambiente industrial. Professor, por favor, poderia fazer suas considerações finais? Sim, olha só. Nesse treinamento, nesse curso, nós abordamos as diversas características das redes com aplicação na indústria. Nós viajamos para arquiteturas, a hierarquia, os diversos tipos de rede, enfim, a ideia é que, ao final, o aluno ele tem um conhecimento bastante amplo nesse contexto. E esse conhecimento facilita muito o trabalho do profissional da área, tanto na área de manutenção, configuração e também ampliação. Esse conhecimento ele é útil, por exemplo, quando eu vou fazer uma ampliação e precisar conversar com as empresas que vão executar o serviço. Então, na hora de definir qual a melhor estratégia, se você carrega o conhecimento de como a rede funciona, você consegue conversar com os outros profissionais de maneira mais tranquila, com domínio do assunto. Por mais que não seja esse profissional que vai realizar a ampliação, mas ele sabe do que se trata. E isso ele consegue nesse treinamento. Além disso, esse conhecimento ele impacta muito nos custos que a empresa vai ter e nas escolhas do tipo de rede. Se você tem um conhecimento legal, você sabe definir qual a melhor rede para cada situação de maneira a ter uma redução de custo. Além disso, o profissional que atua nessa área, ele vai atuar de maneira muito mais segura e muito mais confiante, porque com esse treinamento ele vai ter o embasamento necessário para que ele saiba o que fazer em cada situação envolvendo os conceitos de rede. Por fim, eu
eu quero deixar aqui uma mensagem que é a seguinte: o profissional de hoje, ele precisa sempre estar se mantendo atualizado, precisa estar sempre estudando. E isso impacta fortemente na sua renda mensal, ou seja, o seu salário, e impacta também no seu valor profissional. Então, se você quer evoluir no mercado, por exemplo, aqui no enfoque desse treinamento, eu recomendo, continue sempre estudando. Isso vai te garantir uma renda melhor e vai te garantir um valor significativo profissional, um valor profissional muito significativo por qualquer empresa que você for trilhar. Estudar abre portas e cria pontes.